Tá? Então, vamos iniciar hoje, né, um capítulo importantíssimo da física, um dos capítulos mais importantes, sem dúvida nenhuma, né? Da parte de mecânica, então, se não for mais importante, talvez só não seja mais importante porque é o capítulo de energia, mas é um capítulo extremamente importante, Lei de Newton, muito cobrado no Enem e qualquer concurso vestibular que você for fazer, que tem a prova de física. Então, vamos ver o que são as leis de Newton. Vamos lá. Então, olha, é o seguinte, aqui nas leis de Newton, a gente vai estudar as causas que justificam um dado estado de movimento ou repouso. Tá? Veja a diferença. Lá na cinemática, foi o que a gente viu anteriormente, a gente estudava os movimentos sem se preocupar com as causas que lhe deram origem. Tipo assim, eu dizia, olha, esse corpo aqui tem um MRU, ou esse corpo aqui tem um MRUV. Não cabia a pergunta, por quê? Por que ele tem um MRU? Por que ele tem um MRUV? Quais são as condições necessárias para que um corpo ele adquira um MRU ou um MRUV? O que é que eu tenho que fazer com ele para que ele tenha esse movimento específico? Então, a parte da física que nos dá as ferramentas para poder fazer com que um corpo adquira um determinado movimento ou outro são as leis de Newton, tá? E o atributo que a gente vai trabalhar aqui, a grandeza física que a gente vai usar para poder dar um corpo, um movimento ou outro, é exatamente a força. Então, a gente vai trabalhar aqui direto com forças. Uma força vai ser aplicada sobre um corpo ou não, e isso vai fazer com que um corpo tenha um determinado movimento ou outro, um MRU, um MRUV, ou ele esteja em equilíbrio, ele esteja parado, o MRU, tá? Então, vamos ver o que são as leis de Newton, certo? Só queria dar uma visão geral aí do que é que a gente vai discutir aqui. Então, a primeira pergunta, para iniciar aqui as leis de Newton, é a seguinte, deixa eu escrever aqui a pergunta. A pergunta é a seguinte, é necessária uma força para que um corpo esteja em movimento? Essa é a pergunta inicial que eu faço para vocês. Se um corpo está em movimento, isso acontece necessariamente porque está atuando uma força sobre ele? Se um corpo estiver em movimento, deve ter alguma força atuando sobre ele? Sim ou não? O que vocês acham? Estou insatisfeito com essa cor. O que vocês acham, pessoal? Kenny colocou ali que se não atuar uma força sobre ele, ele vai por inércia. Ele já está adiantando aí a primeira lei de Newton. Né? Já deve ter algum conhecimento sobre a primeira lei de Newton. Sua ideia é boa se o corpo já estiver em movimento. Né? Se ele já estiver em movimento, a ideia é essa. Tá? Se ele estiver parado e você quer fazer com que ele entre em movimento, aí vai ser necessário uma força, tá, Ken? Então, assim, Ken já adiantou aí que é o seguinte, é necessário uma força para que um corpo esteja em movimento? Para esse cara aqui, ó, chamado Aristóteles, deixa eu colocar aqui, Aristóteles, o que é que ele achava? Só para você ter uma ideia de como essa discussão é antiga, tá? Aristóteles, ele viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. Eu vou colocar aqui, Aristóteles, 380 anos, quase 400, antes de Cristo. Então, olha como essa discussão é antiga,
tá? Aristóteles. Então, para Aristóteles, ele achava que a resposta para essa pergunta era sim. Tá? Ele achava que era necessário uma força para que um corpo esteja em movimento. Eu vou colocar aqui a resposta dele. Sim. Tá? É necessário uma força para manter um corpo em movimento. Tá? Isso é Aristóteles. Eu vou colocar logo aqui, tá, pessoal? Essa ideia de Aristóteles está errada, tá? Só estou dizendo o que ele achava. Foi aqui que a discussão foi iniciada. Deixa eu colocar um vermelho aqui. E deixa eu colocar aqui alguma coisa para dizer que isso aqui está errado. Porque senão, isso aqui está errado. Eu vou colocar aqui. Como é que eu faço? Vou colocar o que aqui para dizer que isso aqui está errado? Eu vou colocar um post-it? Não. Eu vou colocar. Não, mas eu vou colocar as outras em vermelho também. Vermelho é quando vai diferenciar, não. Eu vou colocar aqui assim, já sei. Eu vou escrever aqui assim, ó. Beleza? Para vocês não se perderem aí. Só acompanhar a história, tá? Então, Aristóteles acreditava, do meme do Faustão, errou. Tudo bem. Vamos lá. Então, Aristóteles acreditava isso, que se o corpo ele já estivesse movimentando, para ele continuar em movimento, seria necessário que uma força estivesse atuando sobre ele. Essa ideia de Aristóteles, ela, a princípio, né, ela parece uma ideia boa. Parece. Porque, veja, experimenta puxar, por exemplo, uma cadeira ao longo da sua sala, certo? Você puxa a cadeira. Você vai puxando a cadeira e ela está em movimento. Se você parar de puxar a cadeira, o que acontece com ela? Ela não vai ao repouso, né? Então parece que, né? Parece que a cadeira ela só se movimenta se atuar uma força sobre ela. Parece. Ela só continua em movimento se atuar uma força sobre ela, né? Onde é que está o erro nesse raciocínio aí? O erro é que você está esquecendo de considerar um atuando sobre a cadeira aí, que é a força da cadeira com solo, que vai frear a cadeira, tá? Se você estivesse puxando essa cadeira num plano completamente liso, sem atrito, a partir do momento que você está puxando a cadeira e você solta, o que a gente observaria experimentalmente seria a cadeira continuar deslizando com velocidade constante em linha reta. Ou seja, não teria uma força sobre a cadeira, mas ela continuaria em movimento. Essa ideia que eu acabei de dizer agora, ela só foi explanada pela primeira vez por um camarada chamado Galileu. Então, deixa eu colocar esse cara aqui. Galileu. Galileu. Galileu, ele viveu ali por volta de 1600, tá, pessoal? 1600. Tá? Nasceu em 1500 e alguma coisa e morreu em 1642, se eu não me engano. Tá? 1642, que coincidentemente foi o ano em que Isaac Newton nasceu. Certo? Isaac Newton. Ele nasceu no ano que Galileu morreu, né? E aí acabou dando a continuidade aqui ao trabalho. Então, para Galileu, deixa eu colocar aqui, Galileu, ele já pensou diferente de Aristóteles. Ele diz que não. Tá? Não é necessária uma força para manter um corpo em movimento.
Deixa eu organizar aqui. Não é necessário uma força para manter um corpo em movimento. Então, veja que isso aqui foi um choque de pensamento, né? Porque essa ideia de Aristóteles, ela ficou certa aqui, ela ficou aceita por cerca de 2.000 anos. Olha só o intervalo de tempo. Cerca de 400 anos antes de Cristo para 1.600. Né? Dá 2.000 anos aí de pensamento que Galileu está derrubando, né? Todo mundo acreditando que se um corpo está em movimento, então é necessário que uma força exista sobre ele para manter esse corpo em movimento. E Galileu chegou e disse, não. Se o corpo estiver em movimento, tá? Não é necessário uma força para que ele continue em movimento. Ele vai ter uma tendência natural de continuar em movimento. E essa tendência de se manter em movimento, ele deu o nome de inércia, tá? Então, deixa eu colocar aqui, foi Galileu que introduziu o conceito de inércia. Deixa eu colocar aqui, inércia. Inércia. O que é inércia? É uma resistência, pode pegar, é uma resistência à variação da velocidade. Inércia é isso. Ou seja, se um corpo ele já está em movimento, ele tem uma tendência de manter o movimento. Se ele está parado, ele tem a tendência de ficar parado, tá? Então, a inércia ela vai ser uma característica do corpo que vai fazer com que ele resista a mudar sua velocidade. Se ele já está em movimento, ele tende a continuar em movimento com velocidade constante, porque ele resiste a mudar a velocidade dele. Tá? Essa ideia foi introduzida por Galileu. E aí, depois, tá? Vou colocar aqui Isaac Newton. Deixa eu colocar aqui. E é importante eu mostrar para vocês como foi que Galileu chegou a essa ideia, tá? Deixa eu puxar aqui a figurinha. Então, deixa eu abrir espaço aqui. Como foi que Galileu chegou a essa ideia? Deixa eu mostrar aqui para vocês como foi que ele chegou. Imagina o seguinte, ele trabalhava muito com... Primeiro, Galileu ele era muito experimental, tá? Tanto Galileu é considerado o pai da física experimental. Essa era uma grande diferença entre Galileu e Aristóteles. Tá? Aristóteles achava que qualquer problema podia ser resolvido com o poder do pensamento. Você chegava com um problema com Aristóteles, aí ele dizia assim, tá, vamos pensar. Né? Já Galileu não. Galileu era diferente. Você chegava com um problema para Galileu e ele dizia, vamos fazer o experimento para ver o que acontece. Tá? Era um cara extremamente experimental. Então, olhando para esse problema aqui, Aristóteles, simplesmente pensando, ele chegou à conclusão de que era necessária a força, né? Galileu fez, espera aí, vamos ver se é mesmo. E aí ele trabalhou com plano inclinado. Olha só o que ele fez. Ele liberava uma esferinha de uma determinada altura e ele observava que essa esfera, imagine que esse plano inclinado é bem liso, tá, pessoal? Com atrito desprezível. Então ele tomou cuidado de colocar aqui um plano inclinado bem liso e aí a esferinha descia por esse plano inclinado e subia o outro plano inclinado. E ele observava que essa esfera ela subia até a mesma altura. Na prática não dá a mesma altura, mas se esse atrito for bem baixo, que tem aqui, ele vai chegar praticamente à mesma altura, certo? Porque sempre vai ter uma parte da energia que vai ser dissipada. Então ele observou isso. Aí ele pegava e fazia o seguinte, se eu largar da mesma altura e ele for subir um plano inclinado com a inclinação menor, tipo assim, deixa eu puxar outra figura, olha só na sequência o que foi que ele pensou. Um plano inclinado com menos inclinado do que esse. Aqui está bem inclinado, esse primeiro. Aí o outro já diminuiu a inclinação. Ele observou que a esferinha, ela descia e continuava subindo o outro plano inclinado até a mesma altura. E à medida que ele ia diminuindo essa inclinação, a esferinha vinha e por mais distante que fosse aqui, ó, ela subia até atingir a mesma altura. Aí ele fez, rapaz, se eu for diminuindo aqui, diminuindo, até o ponto que
aí num plano horizontal, a esferinha deve continuar o movimento, né, buscando essa tendência de subir até o mesmo nível original aqui. Ó. Ou seja, essa esferinha vai parar quando? Vai parar nunca. Essa foi a ideia que ele chegou aqui. Ela vai ter uma quantidade de energia aqui, ó, tá? De maneira que ela tem a capacidade de subir até esse ponto, até esse nível aqui. Ó. Então, ela continua em movimento, enquanto não tiver o plano inclinado para subir até aqui, ela vai continuar aí em movimento até a eternidade. E não tem ninguém puxando para frente aqui. A única força atuando aqui sobre a esferinha é uma força para baixo, que é o peso. Então, não tem nenhuma força, nem puxando para frente, nem para trás. Ou seja, não é necessário uma força a favor do movimento aqui para que essa esfera continue em movimento. Isso aqui, 2.000 anos de pensamento. Tá? É uma paulada no conhecimento científico dessa época aí, né? Foi uma revolução de pensamento. E foi Galileu que pensou isso. Aí, em 1640, Galileu morreu. E aí, quem é que nasceu? Isaac Newton. Isaac Newton nasceu nessa época. Deixa eu colocar aqui, Newton. Newton, tá? Ele vai viver aí por volta de 1600, também, como Galileu. A diferença é que Galileu, ele morre por volta de 1642 e Newton, ele nasce em 1642, tá? E aí, o que é que Newton faz? Ele se apropria dessa ideia de Galileu, tá? De inércia, de que o corpo ele tem uma resistência à variação da velocidade. E qual foi a diferença entre Newton e Galileu? Tá? Pra vocês entenderam. Eu mostrei aqui a diferença entre Galileu e Aristóteles, né? Então, qual foi a diferença aqui de Galileu para Newton? É que a vantagem de Newton, e é isso que fez ele se destacar como um dos maiores físicos da história, né? Foi a questão da sua habilidade matemática. Tá? Então, ele conseguiu fazer com que a matemática conseguisse descrever aquilo que estava sendo observado. Né? Ele conseguiu introduzir leis, né, a partir de uma equação matemática, que a gente vai conhecer como segunda lei de Newton daqui a pouco, coisa que Galileu não conseguiu fazer. Mas é importante você ter consciência de que muita coisa que Galileu coloca aqui, ele tirou de Galileu. E a principal delas é o que a gente chama hoje de primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton nada mais é do que uma ideia que Galileu já tinha elaborado antes de Newton, tá? Então, Newton vai chegar aqui e vai elaborar as leis do movimento, que hoje nós chamamos de leis de Newton, certo? Mas veja, o que eu estou querendo chamar é isso, chamar a atenção é isso. A gente chama de leis de Newton. Mas teve muita gente antes, e aqui eu estou colocando só Galileu, teve muita gente aqui, tá, pessoal? Antes de Galileu, depois de Galileu, antes de Newton, que refletiu sobre esses problemas, né? E olha só, a gente chama essas leis do movimento de leis de Newton, né? Como se fosse só ele, né, que tivesse pensado, mas infelizmente, né, a ciência é assim mesmo. Aquele que chega no final, organiza um negócio e deixa o negócio bonitinho, né? A gente acaba associando esse conhecimento a esse cara. É algo parecido com o que acontece lá em gravitação, sabe? Um monte de gente pensa sobre o problema do movimento dos planetas, né? E no final vem um cara chamado Kepler, organiza aquele negócio, né? Elabora leis que descrevem aquilo ali, né? E a gente chama aquilo ali, a lei dos movimentos planetários, de leis de Kepler, né? Mas é importante saber que teve muita gente que pensou sobre aquele problema também e que contribuiu bastante, né? É o caso aqui também. Mas, enfim, vai ser as nossas leis de Newton, né? Assim que a gente chama. Então, conhecer as leis de Newton agora.
Vamos lá, vamos para a primeira. Deixa eu puxar aqui o tópico. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu desativar isso aqui. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Tópico. Primeira lei de Newton. Deixa eu colocar aqui. Primeira lei de Newton. Então, o que é que vai dizer a primeira lei de Newton? Essa lei, ela também é conhecida como princípio da inércia. Princípio da inércia. Então, essa lei, ela vai dizer que quando a força resultante sobre um corpo for igual a zero, ele permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Tá? Isso que diz a primeira lei de Newton. Deixa eu organizar aqui. Tá? Então, vamos observar esse enunciado com muito cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem aqui na primeira lei é que ela descreve o que é que deve acontecer com o corpo numa situação muito específica, que é o caso quando a força resultante sobre o corpo for zero. Se a força resultante for zero, vai existir duas possibilidades para o corpo. Se ele estiver parado, ele vai permanecer parado. Se ele estiver em movimento, aí vai permanecer em movimento, mas não é qualquer movimento. É um movimento muito especial. É um MRU, certo? Eu estou falando isso porque geralmente o pessoal, primeira lei de Newton, o pessoal pensa assim: ah, se o corpo estiver parado, permanece parado. Se estiver em movimento, permanece em movimento. Se estiver parado, permanece parado. Beleza. Se estiver em movimento, permanece em movimento. Mas não é qualquer movimento, tá? Não é um movimento qualquer em que ele aumenta a velocidade, diminui a velocidade, não. Que ele faz uma curva. Negativo. Nada disso. É um movimento bem específico, tá? Que é aquele em que o corpo segue em linha reta com velocidade constante, tá? Ele vai fazer isso se a força resultante for zero e ele já estiver no movimento, tá? O movimento que ele tem inicialmente pode ser qualquer um, tá? Ele pode estar fazendo uma curva, ele pode estar no movimento acelerado, ele pode estar no movimento retardado, mas a partir do momento que a resultante deu zero, você deixou de aplicar força sobre o corpo, tá? Qualquer movimento que ele esteja fazendo, ele vai agora fazer um movimento bem específico que é pá, um movimento em linha reta com velocidade constante, tá? Se ele vinha fazendo uma curva e a partir desse momento a resultante é zero, ele vai fazer isso. Ele vai seguir em linha reta. Ele vai deixar de fazer a curva para seguir em linha reta. Tá? Se ele tinha um movimento acelerado, ele estava cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, e você fez agora, nesse instante, que a resultante seja zero, o corpo deixa de ficar cada vez mais rápido e ele simplesmente segura aquela velocidade naquele instante em que a resultante foi zero e ele segue em linha reta esse movimento. Tá claro isso, pessoal? Essa é a consequência da primeira lei de Newton. Ela vai descrever o que vai acontecer com o movimento a partir do momento em que a resultante sobre o corpo for igual a zero. Vai acontecer isso. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Isso aí é importantíssimo. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui diversos exemplos envolvendo a primeira lei de Newton. Veja que nós vamos ter dois tipos de exemplos. Por questões didáticas, eu vou separar os dois tipos, tá? Vou colocar aqui tipo 1, tá? Vou colocar aqui primeiro tipo de problema. Certo? Deixa eu colocar aqui um verde. O primeiro tipo vai ser o seguinte.
Um corpo em repouso tende a continuar em repouso, certo? Isso é uma consequência em repouso. Isso é uma consequência da primeira lei de Newton. Então, o primeiro tipo de problema que a gente vai ter é esse. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso. E o segundo tipo de problema que a gente vai ter, segundo tipo, certo? Vou separar aqui por questões didáticas, para vocês perceberem como é que os problemas vão aparecer. Um corpo em movimento, ele tende a continuar seu movimento, certo? Em linha reta e com velocidade constante, a partir do momento em que a força deixa de atuar, tá? Então, um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento em MRU. A tendência dele é essa, é seguir uma linha reta com velocidade constante, tá? Então, a maioria dos exemplos vai cair aqui no caso do movimento, certo? Deixa eu traçar aqui uma linha para dividir esses dois exemplos aqui. Opa, traçar aqui uma linhazinha para dividir os dois casos, certo? Pronto. Vamos lá. Então, vamos ver exemplos envolvendo cada um dos dois tipos de problema. Vamos lá. Então, vou pegar primeiro esse caso aqui, o corpo em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. O exemplo clássico é esse daqui. Exemplo 1. Exemplos. Vou colocar só assim, exemplos, que vai ter uma porrada de exemplos aqui, certo? Senão vai ficar exemplo 1, exemplo 2, exemplo 20, exemplos. Vou colocando as figuras e vou explicando para vocês. Exemplo. Primeiro exemplo, o exemplo mais malhado que tem é esse. Que é o caso do cinto de segurança e do airbag, né? Isso aqui, pessoal, esses instrumentos de segurança, eles são importantes justamente frutos da primeira lei de Newton, tá? Por quê? Porque, veja, quando um carro vem em movimento com seus passageiros e o carro, de repente, pá, colide em alguma coisa, o carro vai ao repouso, certo? O carro vai ao repouso, que vai atuar uma força sobre ele ali, que é, sei lá, o poste que ele bateu, alguma coisa que ele bateu aí. Mas os passageiros que estão dentro do carro, que vinham em movimento junto com o carro, eles vão ter uma tendência de continuar seu movimento. Então, o carro para e as pessoas tendem a ser jogadas contra as ferragens do carro, ser jogada para fora do carro, né? Fazendo com que seja um impacto mais grave para essas pessoas. Então, para evitar isso, é fundamental o uso do cinto de segurança, porque ele vai te prender o carro, vai evitar que você seja jogado pelo para-brisa, certo? Jogado contra as ferragens, tá? E o airbag é importante porque ele amacia o impacto, certo? Ele aumenta o intervalo de tempo de choque, isso diminui a força sobre o passageiro, tá? Então, é fundamental também o airbag. Então, isso aqui é uma aplicação da primeira lei de Newton. O carro colide e esse instrumento de segurança, ele vai lutar contra a sua tendência de continuar em movimento, tá? Porque senão acontece algo desse tipo aqui, ó. O carro colide, olha a diferença entre a pessoa estar com o cinto de segurança e estar sem o cinto de segurança, né? Com o cinto, a pessoa vai estar ali, ó. Veja que o cinto é tracionado, porque a pessoa, devido à sua tendência a continuar em movimento, ela tende a vir para frente, né? E aí o cinto vai segurar, né? Sem o cinto, né? Você vai bater com a cabeça aqui no para-brisa, né? Você vai ter danos maiores, né? Então, seguindo aqui nos exemplos, vamos ver aqui, eu estou puxando figurinhas aqui, alguns de prova, de Enem, certo? Então, deixa eu dar um zoom maior aqui. Então, aqui vem o boy no skate aqui, né? E o curioso é que ele vem falando da primeira lei de Newton. Se um corpo em movimento tende
Aí o skate bate numa pedra, né? E ele diz, a permanecer em movimento, e vai contra um cacto, né? Beleza, só frisando que permanecer em movimento, né? Ele tende a permanecer aqui no MRU, tá? Então, o skate, quando bate na pedra, o skate para. Mas o passageiro, né? A pessoa que está usando o skate, que vinha em movimento, ele vai tender a permanecer aí em movimento, tá? Então, vai ter diversas situações envolvendo essa ideia, né? Como o caso aqui do cavaleiro, o cavalo dá aquela travada, né? E por inércia, o corpo tende a continuar aí em movimento, né? Essa foto aqui, espetacular. O cara numa moto, o cara veio numa moto, deu uma sobrada, numa curva e bateu na proteção de pneus. E olha a situação do cara, ele voando aqui, né? Porque, por sua inércia, né? A moto é levada ao repouso, mas ele estava em movimento, vai tender a continuar em movimento. É importante frisar, pessoal, que a inércia de um corpo, ela é proporcional à sua massa. Tá? Se um corpo ele tem uma massa maior, tá? Então ele vai ter uma resistência ainda maior de mudar sua velocidade, ou seja, ele vai ter uma tendência muito maior de manter-se em repouso ou manter-se em movimento no MRU, tá? É por isso, por exemplo, que se você coloca dois garotos para apostar uma corrida, imagina o corredor da escola, e aí vem um garoto magrinho, imagina um garoto bem magrinho, e do lado um garoto bem gordão, certo? E aí eles vêm correndo lado a lado. E aí, de repente, aparece um obstáculo, eles têm que parar, né? Uma emergência que eles têm que parar repentinamente. O magrinho para bem rapidinho, né? Já o gordinho, meu amigo, o obstáculo que apareceu na frente, ele passa por cima do obstáculo, sai bolando, bate nas paredes, né? Por quê? Porque ele vai ter uma inércia muito maior. Ele vai ter uma dificuldade muito maior de parar, certo, pessoal? Pessoal, eu estou dando esse exemplo, mas, pelo amor de Deus, não sou gordofóbico, não, tá, pessoal? Tem nada a ver, só estou dizendo a diferença de inércia entre os dois, tá? O caso é você ter, por exemplo, uma carreta e um fusquinha, certo? Para tirar esse exemplo do boy correndo aí. É o mesmo caso, né? De repente acontece uma emergência. O fusquinha para. Parei. Já a carreta, se vier com a mesma velocidade do fusquinha e aparecer a emergência, meu amigo, a carreta vai passar por cima do obstáculo, vai atravessar a calçada, passar por cima de duas casas, né? Caminhofóbico, né? Vai passar por cima de duas casas e atropelar uma velhinha que estava passando na calçada do outro lado da rua, certo? Ou seja, é muito mais complicado de uma carreta parar do que um fusquinha. É por isso que, quando você vai aprender a dirigir, a primeira coisa que o instrutor diz a você é o seguinte, meu amigo, tem uma carreta, tem um ônibus, deixa ele fazer o que ele vai fazer. Depois você vai, né? Tá vindo, abre espaço. Você tá na BR, tá na BR-101, em Natal, Recife. Vem aqueles trem-minhões cheios de cana-de-açúcar. Você tá lá devagarinho, 60 km por hora, só vendo no retrovisor aquele carro se aproximando de você rápido, né? Se você tá na faixa rápida, meu amigo, abra caminho. Porque se ele faltar freio ou tiver dificuldade de frear, né, ele vai ter muita dificuldade de diminuir a velocidade e pode se chocar com o seu carro, certo? Vamos para frente. Outro exemplo malhado, né? É o caso do ônibus, né? O ônibus, andar de ônibus é uma aventura, né? Porque o motorista de ônibus, ele dirige como se estivesse carregando animais, né? A verdade é essa. Ele não dirige como se estivesse carregando pessoas, né? E aí, meu amigo, quando ele tá na parada, que ele arranca, né? Parece que é uma corrida, né? Ele arranca para valer. Se você não estivesse segurando lá no ferro, né, você acaba sendo jogado contra as pessoas, né? E da mesma forma, se o sinal fechar, né, ele não vai freando aos poucos, não, de longe, não. Ele vai para cima do sinal fechado. E quando chega em cima do sinal, é que ele breca, né? E aí todo mundo vai fazer uma curva. Quando vocês entraram na UFRN, vocês pegaram o circular,
Vocês vão ter essa experiência. A experiência, como é que eu posso dizer? É uma experiência sufocante, né? Porque o circular da UFRN anda lotado, não é a palavra, ele anda esbarrotado. Quando ele vai fazer aquela, né? Aquele, como é o nome? A bola lá na estrada, o balão lá, né? Que é o retorno. Meu amigo, primeiro que você não tem nem onde se segurar dentro do circular, né? Você tá ali, ó. Você tá se confiando nas pessoas que estão do seu lado. Porque quando ele acelera, você empurra que está aqui. Quando ele freia, você empurra que ele está aqui. Aí ele chega naquela curva e faz aquela curva fechada do jeito que vem. Ele nem freia. Do jeito que ele vem, ele faz a curva, né? Aí quando ele faz a curva para lá, e você é jogado contra as pessoas do outro lado. Isso é uma tendência inercial também. Tá? Isso é uma consequência da primeira lei de Newton. Então, quando o ônibus ele dá aquela arrancada, tá aqui do outro lado da figura. Quando o ônibus dá aquela arrancada, deixa eu puxar a figura. O que acontece? O ônibus está parado, aí ele arranca. Aí você que estava parado tende a continuar parado, tá? Esse aqui é o exemplo do outro lado aqui que eu vou colocar. Tá? Calma que eu misturei aqui os exemplos. É esse aqui mesmo, essa figura aqui mesmo. O ônibus está em movimento, aí aparece sinal fechado, ele freia. Quando ele freia, você que está em movimento tende a continuar em movimento, ó, e aí sai empurrando as pessoas aí, ou se estabacando no chão do ônibus, certo? Tá? Deixa eu colocar uns exemplos desse outro lado aqui. Aqui é o contrário. Aqui o corpo estava em movimento, né? Aí um corpinho bate, ele para repentinamente aqui, e os passageiros eles tendem a continuar em movimento, que é esse segundo tipo aqui. O primeiro tipo é o seguinte: o sistema está em repouso, aí do nada ele inicia o movimento. As coisas que estão dentro, que estavam paradas, tendem a continuar paradas. Aí acontece isso: você está lá em pé no ônibus, sem segurar em nada, de boa, o ônibus dá arrancada, e você, né? Porque você tende a continuar parado, tá? É esse caso aqui também. Tá lá o boy de boa, num carrinho, preso a um cachorro. Aí o cachorro dá arrancada do nada. Vum! Aí o boy que estava parado, ele tende a continuar parado e aí acaba caindo para trás aqui, certo? Em relação ao carrinho. Caso de uma moto. Você tá lá no bagageiro da moto e não se segura em nada. Aí o sinal abre, o motoqueiro dá aquela arrancada. O que acontece? Você que estava parado, tende a continuar parado e acaba metendo o popozão no chão aqui, ó. Certo? Outro exemplo. Isso aqui você vai ver muito aí em feiras de ciência, né? O povo lá fazendo experimento em feira de ciência, todo mundo, né? Que é você colocar um cartãozinho, imagina um pedaço de cartolina sobre um copo, e aí você coloca uma moeda aqui no copo, em cima da cartolina, certo? E aí você vem aqui, ó, na cartolina e puxa a cartolina de vez, né? Para garantir que você puxe de vez, bem rápido, né? Geralmente a gente faz o seguinte: a gente vai na cartolina e tá, dá um capilé aqui na cartolina. Pô! Né? O que vai acontecer? O sistema estava inicialmente parado. Então, quando você impõe esse movimento à cartolina, a moeda que estava inicialmente parada, ela tende a continuar parada. E aí ela acaba, a cartolina vai, por inércia, a moeda fica e ela acaba caindo no copo. Um grupo da sala fez. Peraí, que eu não vi, não. Um grupo da sala fez um experimento bem emocionante. E aí, qual foi o experimento? Bem emocionante que a sala fez. Qual foi o experimento? Tudo bem, então, a gente tem esses dois casos, né? Foi com ovo, né, Maria Ariane? Né? A diferença é que, em vez da moeda, colocaram um ovo, né? E aí vai dar no mesmo, você vai puxar a cartolina de vez e o ovo vai cair no copo, né?
E aí, para aumentar a emoção do experimento, né, o povo coloca o ovo cru, né? Porque se ele cair fora do copo, né, a tendência é que ele quebre. E dentro do copo a gente coloca água. Porque se cair dentro do copo, que é o objetivo, né, a tendência do ovo quebrar é menor. Né? Geralmente o pessoal faz experimento assim para fazer aquele terror, né, causar aquele suspense. Né? Legal. Deixa eu colocar aqui mais um exemplo. Outro exemplo aqui, envolvendo esse caso, do corpo em movimento vai tender a continuar em movimento, é o seguinte: imagine você tem um martelo em que essa cabeça metálica do martelo ela está frouxa, ela está folgada, certo? Você consegue tirar a cabeça metálica. Aí você arrocha um pouquinho, e para garantir que ela arrochou bem, o que o pessoal faz? Ele pega o martelo aqui, a cabeça metálica está aqui, ó, ele vem com o martelo e pô, bate numa superfície. Pega o martelo aqui e pá, bate aqui, ó, sobre essa superfície. E aí o que vai acontecer? Quando o cabo metálico bater aqui, o cabo metálico para. Desculpa, o cabo de madeira bater aqui, aí ele para. Aí a parte metálica que vinha em movimento tende a continuar em movimento. Aí ela, pum, ela se arrocha aqui, ela é fixada na parte de madeira. Então, isso é uma consequência também da inércia desse corpo, a aplicação da primeira lei de Newton. Deixa eu ver se... esse exemplo aqui é clássico. Esse exemplo aqui sempre aparece. É um dos exemplos mais malhados que existe, que é o caso de um avião largando uma bomba. Isso aqui é como queijo, certo? Que é o seguinte: lá é um avião e larga uma bomba, tá? E aí, o que a gente observa? A gente observa isso aqui, ó, que à medida que o avião vem vindo para frente, isso vamos desprezar a resistência do ar, tá, pessoal? Porque se considerar a resistência do ar aqui, vai fazer com que essa caixa, essa bomba, ela seja atrasada. Então, o avião vai e a caixa fica para trás. Mas desprezando a resistência do ar e considerando que o avião voa aqui em linha reta com velocidade constante, quando a gente larga a caixa, a gente observa que ela fica, ao longo da queda, sempre abaixo do avião. Veja que a caixa vem, quando a caixa estiver aqui, o avião está aqui. E a caixa vem caindo, vindo para frente. Quando a caixa estiver aqui, o avião está aqui. Sempre a caixa abaixo do avião. Tá? Isso é uma consequência da primeira lei de Newton. Porque depois que a caixa é largada, a caixa já está em movimento. Então, ela tende a continuar com esse movimento para frente, acompanhando o movimento do avião. Tá? Isso acontece devido à primeira lei de Newton. É por isso que um avião, por exemplo, for largar uma bomba muito potente, for largar uma bomba atômica, né? É importante que quando esse avião largue a bomba, ele dê meia volta. Tá? Porque se ele continuar em linha reta, com velocidade constante, a bomba está caindo sempre abaixo dele. Ele indo e a bomba abaixo dele. Então, quando a bomba bater no chão, que explodir, o avião vai estar exatamente sobre a bomba. E aí ele pode ser danificado pela própria bomba que ele mesmo soltou, né? Então, ele tem que dar essa meia volta aí. Mas esqueça isso de bomba atômica, tá, pessoal? Negócio sem futuro, né? E outra coisa que eu queria dizer, eu ia falar outra coisa isso aqui, esqueci. Eu ia falar uma coisa importante também sobre esse exemplo, mas esqueci agora. Tudo bem, depois eu vou lembrar. Esqueci. Tá, então vai aparecer esses casos de avião largando uma bomba e você vai dizer que a bomba acompanha o movimento do avião devido à sua inércia, ou seja, isso é uma aplicação da primeira lei de Newton, tá? Veja que lá em cinemática, eu dei esse exemplo aqui, mas lá a minha preocupação era a questão da trajetória da bomba, lembrei, era isso que eu ia comentar. A gente viu que a trajetória de um corpo é relativa, né? No referencial de alguém que está no solo, a trajetória da bomba vai ser essa curva, ou seja, uma trajetória parabólica. Mas no caso do piloto ele só vê a bomba caindo. Então, para o piloto, a trajetória da bomba é retilínea. Tá? Ou seja, o mesmo corpo descreve trajetórias diferentes dependendo do referencial adotado. Tá? E perceba que lá em cinemática, eu falei isso, que a bomba estava acompanhando o movimento do avião, e vocês nem perguntaram por quê. Vocês nem perguntaram. E eu achei que foi bom vocês não perguntaram. Porque não tinha como responder ainda. Não tinha como eu dizer para vocês. Se alguém, quando eu estava dando cinemática lá, que eu falei isso aqui, que eu disse que a bomba acompanhava o movimento do avião, se alguém perguntasse, professor, e por que é
que essa bomba está indo para frente, continua indo para frente. Ninguém perguntou, eu achei ótimo. Porque agora sim é que eu tenho como dizer para vocês o porquê, né? Que ela acompanha o movimento do avião, porque quando ela foi largada, ela já estava em movimento. E aí, por inércia, né, de acordo com a primeira lei de Newton, ela vai continuar em movimento, é por isso, tá? Então, valeu por não ter perguntado. Mas aí, se você não fizer a pergunta, eu faço agora e eu mesmo respondo. Né? Tá, então eu vou fazer uma pergunta para vocês, perguntinha, tá? Tá perto da gente encerrar, vou fazer só 2 perguntinhas para vocês e a gente encerra. A primeira pergunta é a seguinte. Deixa eu escrever a pergunta aqui. Tá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu organizar isso aqui. Vou colocar aqui. E vou colocar a pergunta aqui, tá? A pergunta é a seguinte. Considere que um corpo seja largado do alto de um mastro, de um navio ou de um barco em movimento retilíneo uniforme. O corpo deve cair antes do mastro, no pé do mastro ou na frente do mastro. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar. Deixa eu organizar isso aqui primeiro. Vamos lá, a pergunta é a seguinte. Está aqui um barquinho. Certo? Aí você está lá em cima do mastro. Olha o mastro aqui. Certo? O mastro é isso aqui. E você está lá em cima. Aí tá vendo um objeto vermelho aqui, ó? Você vai largar, tipo uma bola de boliche. Larguei. Certo? Digamos que você larga exatamente aqui do lado do mastro. Eu coloquei o desenho ficou atrás, né? Digamos que você larga bem aqui, na linha do mastro. Larguei a bolinha aqui. A pergunta é: essa bola, esse corpo, deve cair. Veja que o barco está indo para a direita. Certo? Essa bola vai cair antes do mastro, à esquerda do mastro, vai cair no pé do mastro, à direita do mastro. E agora? Onde é que essa bola vai cair? Quem não acha que é antes do mastro? Certo? Considere que eu estou largando a bola bem aqui, certo? Só porque a bolinha está aqui, tá? Considere que a bolinha está bem aqui, em cima do mastro. Vou largar bem aqui, nessa linha. Mas também considere que o barco está indo para a direita. O barco está vindo para cá com MRU, certo? Será que essa esfera cai no pé do mastro, antes do mastro ou depois do mastro? E agora? Maria Ariane acha que ele cai antes do mastro. Kênio acha que... Primeiro ele achou que caía antes, depois ele disse que cai no pé. Natália acha que cai no pé do mastro. E agora? Cai no pé, cai antes ou cai depois? E agora, Kênio? E agora, pessoal? Bom, isso aqui já caiu várias vezes, tá, pessoal? E o lance aqui é o seguinte: quando você larga. Vamos lá, Natália. Olha, é o seguinte: quando você larga essa esfera, beleza? Você largou a esfera, essa esfera já estava em movimento junto com o barco. Ela já tinha a mesma velocidade do barco. Então, por inércia, ao longo da queda, ela tem que ir acompanhando o barco, tá? Então, se ela vai acompanhando com a mesma velocidade horizontal do barco, isso significa que ela vai cair exatamente no pé do mastro, tá? Porque vai acontecer isso aqui. Ó. Deixa eu puxar a figura para vocês entenderem.
Deixa eu puxar a figura. Vai acontecer isso aqui, ó. À medida que a esfera vai caindo, beleza, ela vai caindo, mas ela também vai indo para frente. O barco saiu daqui para cá, depois daqui para cá. A bolinha que estava aqui, ela veio para frente e caiu. Veio mais para frente e caiu. E cai exatamente nessa linha que você largou. Exatamente na mesma linha que largou. Então, considerando que você largou aqui, ó, sobre o macho, ela vai cair exatamente no pé do macho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que além dela realizar o movimento de queda, ela também vai para frente. Por que ela vai para frente? Porque ela já estava em movimento junto com o barco. Ela já tinha movimento do barco. Isso é uma consequência do princípio da inércia. Tá? Então, deixa eu fazer a última pergunta para a gente fechar por hoje e a gente ir almoçar aquela lasanha de frango com aquela Coca-Cola bem geladinha que está no freezer, tinindo, chega a estar tá branquinha de congelado. Vamos lá, deixa eu puxar outra figura aqui. É 10h30, 10h30 a gente já começa o trabalho já. Vamos lá, então deixa eu puxar outra figura, outra pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Saideira de hoje. A pergunta é a seguinte. Ó a pergunta diz assim, considere um carrinho que se move, coloca assim, um carrinho em MRU que lança verticalmente para cima uma bolinha. Certo? A pergunta é essa. Sim, aí onde é que essa bolinha vai cair? Deixa eu completar aqui, deixa eu organizar aqui primeiro. Tá, deixa eu colocar aqui. A bolinha deve cair antes do tubo, no tubo ou depois do tubo. Certo? Então o problema é esse aqui, ó. Olha só. Vem um carrinho aqui, ó. Tem aqui um tubo com a bolinha. Aí o carrinho está com MRU para a direita. Aí ele lança uma bolinha para cima. A única diferença para esse problema aqui foi que aqui a gente largou, aí caiu. Aqui a gente vai lançar o corpo para cima, certo? Verticalmente para cima. E eu quero saber se essa bolinha vai cair antes do tubo, ou seja, aqui, ó, à esquerda do tubo, se ela vai subir e cair exatamente no tubo, ou se ela vai subir e cair na frente do tubo. Despreze a resistência do ar e lembre-se que o carrinho está indo para a direita com o movimento retilíneo uniforme, certo? Então, está aberta a temporada de respostas. Você acha que deve cair antes do tubo, depois do tubo ou no tubo? Agora vocês estão vacinados, né? Vocês estão respondendo corretamente aí. Vocês estão dizendo que a bolinha cai no tubo. E isso é a mesma coisa, do exemplo anterior. Quando a bolinha é lançada para cima, ela já estava indo para frente com o carrinho. Ela já tem essa velocidade para frente do carrinho. Então o carrinho vem vindo e a bolinha vai subindo e indo para frente. Subindo e indo para frente. Até quando o carrinho estiver aqui, ó, a bolinha fez isso. Ó. Plac! Cai no tubo de volta. Tá? Ela volta para o tubo. Tá? Então aqui, deixa eu colocar as respostas. Né? O corpo cai no pé do macho. Essa é a resposta dessa daqui. Deixa eu colocar aqui resposta. Resposta. O corpo aqui cai no pé do macho. Vou colocar aqui de vermelho. E aqui a bolinha cai no tubo. Resposta. A bolinha cai no tubo. Consequência da primeira lei de Newton. Tá, pessoal? Pessoal, olha, muito importante. Muito importante.
Hoje, tem uma atividade para vocês fazerem que já está disponível lá no Google Sala de Aula, certo? É importante que vocês façam, porque é uma atividade avaliativa. Essa atividade é relativa àquela aula que a gente teve de cinemática. O vídeo está disponível lá, certo? Hoje, a gente viu a primeira lei de Newton. Na próxima aula, a gente vai ver a segunda e a terceira lei, certo? Para a gente encerrar as leis de Newton. Tranquilo? Então, por hoje é isso, pessoal. Valeu pela paciência, obrigado por acompanhar nossa aula até o final e espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, tá? Então, valeu, pessoal. Até a próxima.